Preto e Sal, Café Snack Bar, ambiente acolhedor, propício para a sua festa de aniversário e convívio com familiares e amigos. Sala panorâmica, esplanada, jogos e serviço de snack bar. Venha provar os nossos petiscos, as nossas francesinhas. Venha tomar café connosco. Café Snack Bar Preto e Sal, na Avenida Santos Graça, a 100 metros da praia da Póvoa de Varzim. Restaurante Coração de Jesus, na Estrada Nacional, Rua Gomes de Amorim, número 98, na Póvoa de Varzim. Pratos do dia, com 6 a 10 pratos à sua escolha, entre os quais picanha na brasa, febras grelhadas, lombinhos, robalo ou dourada. Ainda na emenda à sua disposição, posta à mirandesa, cabritinho de Jerez e bacalhau à Zé do Pipo. Restaurante Coração de Jesus, na Estrada Nacional, Rua Gomes de Amorim, 98, Póvoa de Varzim, com o telefone 252 619 679. Olá, viva! Cá estamos nós então para mais um Preto no Branco. Estamos a começar esta nossa edição e naturalmente que contamos consigo todas as terças-feiras aqui na Norte Litoral TV, também na Varzim TV, todas as noites de terça-feira das 22 até às 23. Falamos sobre o Varzim com convidados muito, muito especiais. Naturalmente que vamos já dar um salto ali para o estúdio ao lado, onde está o José Marques da Varzim TV. Olá, viva José Marques, muito boa noite. Então, muito boa noite para todos os telespectadores que nos estão a ver em toda a parte do mundo. Uma boa noite especial, sempre às terças-feiras aqui, Preto no Branco, é as cores do nosso clube, do Varzim Sport Clube. E como sempre acontece, vamos, antes de apresentarmos os convidados que temos hoje, vamos dar em síntese tudo o que se passou neste fim de semana desportivo em relação às equipas do nosso Varzim. Começamos então pelos resultados referentes aos séniores já. No Campeonato Nacional de Séniores, o Varzim deslocou-se à Lixa e trouxe lá uma excelente vitória. 4-1 foi o resultado de um jogo que correu muito bem às nossas cores. O Varzim já começa, digamos que, a trilhar um caminho que devia ter sido sempre trilhado. De qualquer das maneiras, o resultado esse foi mais que ótimo. 4-1. Foi, então, como disse, o resultado referente a esta jornada. Em Séniores B, na Pro Elite, recebemos o Balongo e não fomos felizes. O Varzim perdeu em casa por 2-1. Em Júniors, na fase de manutenção, recebemos na tarde de sábado, uma tarde de sol, os Chaves, uma equipa também aguerrida e com algumas, digamos que também esperanças nesta fase. O Varzim venceu por 3-2, como disse, num jogo disputado no nosso estádio, com bastantes pessoas a ver, é digno de registro também. Quanto ao juvenis para o Nacional também, deslocámos-nos a São João da Madeira e não fomos felizes, perdemos por 1-0. Em juvenis, neste caso no juvenis B, recebemos, ou por outra, fomos ao Padroense e também não fomos muito felizes, perdemos por 4-0. Em iniciados primeira divisão distrital, Varzim 1, Padroense 1. Para iniciados na segunda divisão distrital, fomos ao campo do nosso vizinho Rio Ave e também não fomos muito felizes, a derrota por 2-1. No entanto, em infantis, a primeira divisão, deslocámos-nos a Coimbrões e arrancamos um excelente empate, 0-0. Em infantis, taça século, deslocámos-nos a Lessa do Balio e vencemos por 2-1. Ainda em Benjamins A, na segunda fase, Varzim 5, Candal 0, aqui uma excelente vitória aqui dos nossos Benjamins A, e nos Benjamins B fomos também felizes, recebemos o Padroense e vencemos por 5-2. Foram estes, portanto, os resultados correspondentes às nossas equipas de todos os escalões do Varzim Sport Clube. Primeira caminhada Lobos do Mar, numa organização do Varzim Sport Clube, 10 de maio, com partida e chegada junto ao estádio do Varzim. Inscrições a partir de 1 de maio na sede do Varzim e no dia da prova. Participa e ajuda o Varzim na primeira caminhada Lobos do Mar, 10 de maio.
Pois muito bem, é a caminhada, digamos que é uma iniciativa inédita no Varzim Sport Clube, a primeira caminhada intitulada Lobos do Mar, a ser efetuada, como viram, no dia 10 de maio, no próximo mês, portanto, aberta às inscrições para todas as pessoas de todas as idades. É uma caminhada em que está devidamente apoiada pela Câmara Municipal, também por casas comerciais do nosso concelho, nomeadamente o Pingo Doce, ainda o restaurante Leonardo, e claro está, com o apoio também incondicional dos bombeiros voluntários da Póvoa de Varzim, que irão estar também presentes para qualquer eventualidade, esperemos que não. É uma caminhada que vamos percorrer a maior parte das artérias da nossa cidade, tudo em prol do Varzim. Ao fazer a inscrição, e posso aqui dizer-vos que as inscrições são a módica quantias desde os 2,5€ até aos 10, eu explico a situação, ou seja, para sócios individuais o preço é 2,5€, não sócios 3€, depois temos um pack familiar, para um máximo de 4 pessoas, sendo sócio, paga 7,5€, não sócio, as mesmas pessoas, paga 10€. Em contrapartida, leva para casa, ou por outra, para uma caminhada, uma mochila, contendo uma t-shirt, um boné e um cantil. Como vê, tudo isto por estes preços que eu acabei de dizer. Lembrando que esta é uma oferta da Liberty Seguros e todo o lucro que se apurar nesse dia é todo para o Varzim, para que este clube possa preparar a nova época, digamos, com mais confiança. E agora sim, tempo de passarmos para os nossos convidados, que aqui tenho. Começo por apresentar o João Mota, treinador dos Júniors. Olá, João, muito boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui. E também, aqui à minha frente, tenho o Lírio José dos Santos Vila Cova, treinador dos Juvenis, também para ele. Muito obrigado. Boa noite, Lírio. Boa noite. Começo pelo João. Não é uma questão de idades, mas uma questão de escalão. João, João, aquilo que eu sei, não foi o homem, o timoneiro que pegou na equipa dos Júniors desde o início da época, não sei se estou errado, se estiver, retifique-me. Antes de mais, como é que nasceu o João para o futebol? Sei que começou também nas camadas jovens do Varzim e depois conta-nos a sua vida. Até onde pode. Entrei com muitos miúdos naquela altura, em que não havia Playstations, não havia nada. Entrei com 9 aninhos. Pontapé nos trapos. Com 9 aninhos entrei para as escolinhas do Varzim e fiz a minha formação até aos 18, sempre no Varzim, incluindo o primeiro ano de sénior, que também representei o nosso clube. Estávamos em que época, João, se recorda? 80, de 80 a 90. Joguei federado no Varzim. Depois, naquela altura, os miúdos não tinham grandes hipóteses de jogar, eram outros tempos. Ainda não tínhamos, Portugal ainda não tínhamos sido campeões, bicampeões mundiais sub-19, portanto, não havia a geração de Riad é que foi a primeira. Eu lembro que eu, de ser sénior, de ser primeiro ano de sénior, chegar ao balneário, ter que pedir autorização ao senhor Vitoriano para poder equipar-me ao lado. Eram outras realidades. A partir de quando Portugal foi bicampeão mundial de sub-20, já foi mais fácil aos ex-júniors começarem a jogar mais olha, é interessante, nunca me tinha ocorrido essa situação. Acha, no seu entender, que esses dois campeonatos seguidos pelos nossos júniores na altura abriram as portas a todos os clubes nacionais para que olhassem de uma outra forma para a sua formação? Sim, sim. É a sua opinião? É a minha opinião. Porque também, ao mesmo tempo, também os jogadores começam a aparecer mais cedo, com mais anos de futebol, mas eu acho que o grito de Ipiranga foi termos sido campeões do mundo e a partir daí os clubes e os treinadores já não tinham tanto medo de apostar nos miúdos, como se costuma dizer, em prol da experiência. Depois, mais tarde, também houve um outro problema, ou seja, quando foi aquela lei Bosnan, foi um desastre também, não acha que foi para o nosso futebol? Ou concorda plenamente com esta abertura de fronteiras, portanto, também nos Júniors? Nos Júniors, isto é, nas camadas mais jovens. Nós nos Júniors, uma equipa pode ter 20 estrangeiros, que não há limite de estrangeiros.
No vosso entender, agora como homens ligados à estrutura do futebol, não acham que essa lei que veio um bocadinho limitar os nossos jogadores, falo dos naturais? Não, porque os jogadores da Póvoa, Vila do Conde de Caxinas, continuam a ter a qualidade. Não é por terem... Agora temos uma concorrência maior, estar atentos, por exemplo, nos iniciados eu sei que eles têm um ucraniano porque o pai está cá na Póvoa há 10 anos. Portanto, são coisas completamente diferentes. Não é? Agora, há clubes que, por terem maior ou menor poder económico, ou porque se mexem de outra forma, conseguem ter jogadores africanos 7, 8, a gente jogou com o Chaves no sábado e o Chaves tinha 9 jogadores africanos. Sim, é porque depois também há o contrário, ou seja, nós dizemos e defendemos, podemos defender esta tese, mas digamos que é uma falsa questão, porque os nossos jogadores também podem sair daqui para outros países, não é? Podem. Sim, é a globalização, temos que estar preparados para isso. Não é? Na questão do João ainda, portanto, procuramos o seu percurso até aos séniores. Chegou a jogar na equipa principal do Brasil? Não, nessa altura ainda não havia. Ainda não conseguiu... Foi o primeiro ano em que houve... Eu subi a sénior no primeiro ano da Liga de Honra. Exatamente. O Barzinho, por acaso, acho que acabou por descer, juntamente com o Barreirense. Pronto, era o professor Henrique Calesto, mas pronto, naquela altura... Apostava-se mais nos nomes que vinham de fora, não é? Não era só por isso, era por... Não estou a dizer que tivesse qualidade para jogar, percebe? Pronto, só que é um choque muito grande na altura, e acho que os jogadores... O salto era grande, não é mesmo? Porque os júniores estão habituados a jogar, e chegam a cenas, é uma realidade completamente diferente dos júniores, e se não forem devidamente acarinhados e salvaguardados para terem paciência, para darem a trabalhar, muitos deles desistem, porque é um choque muito grande estar-se habituado a jogar e de repente começar a ir para a bancada. Há muitos jogadores que não estão preparados. Portanto, a cabecinha deles, portanto... Deles não é por aí. Não é? Eu tive um ano, não joguei, depois no ano a seguir andei pelo Joane, Vila Pouca da Guiar, foram de Algodas, onde me aleijei, depois fui para a faculdade, dar uma alegria em casa. Tive 7 ou 8 anos a acabar o curso do ensino superior. Quando acabei o curso, por acaso, um amigo meu, Augusto Daniel, assumiu os júniores e perguntou-me se eu estava interessado em ser adjunto dele. Isto há 10 anos atrás. Claro. Pronto, e eu fui ficando. Adjunto dos júniores, principal dos juvenis, adjunto dos séniores. Portanto, manteve-se na estrutura dos há 10 anos para cá, sim. Há 10 anos para cá, sim. Então, um homem conhecedor do assunto. Antes de prosseguirmos, então, vamos agora voltar e iniciar a nossa conversa com o outro convidado que aqui temos, o Lírio José dos Santos Vila Cova. É uma família que é muito conhecida aqui na Póvoa, desde já temos que o dizer. Lírio, a pergunta que lhe faço também é a mesma que fiz ao João: como é que começou a dar os primeiros pontapés na borracha, se é assim que se pode dizer? O meu percurso é semelhante ao do João Mota. Eu acompanhei muito a geração do João Mota, era uma referência. Eu, quando entrei no Barzinho também com 7, 8 anos, nas escolinhas, acompanhava muito esta geração de júniores que tinham uma equipa... Já havia escolinhas no tempo do João, não havia escolinhas? Já havia também? Havia escolinhas, mas não havia campeonato. Não havia campeonato. Não, era só mesmo para entreter. Exatamente. O Porto organizava um torneio e convidava 6 ou 7 equipas. Nós organizávamos um torneio com 6 ou 7, quase todos os fins de semana havia jogos, mas não havia oficial, nada oficial. Não havia competição neste caso, não é? Depois entrei nos infantis, iniciados, juvenis, júniores, fiz a formação toda no Barzinho, inclusive primeiro ano de sénior. Via na altura que eu subia o primeiro ano de sénior, 3 jogadores séniores poderiam jogar pelos júniores. Eu creio que essa lei durou durante poucos anos, porque entretanto também acabaram. O que nos permitia fazer parte do plantel sénior e jogar pela equipa júnior. E eu fiz parte desse lote. Um ano treinávamos com a equipa sénior, vínhamos jogar aos júniores, treinávamos também com os júniores. E nesse ano era o Mr. Horácio treinador, o Barzinho estava na Liga de Honra, subiu à Primeira Liga. Portanto, já depois da geração de Riad, já depois de uma mentalidade mais aberta para a formação, tornou-se ali já não teve que desbravar tanto caminho como o João. Já mais uns anos à frente, já mais fácil, mas naquele momento difícil, e foi-nos explicado isso mesmo, seria difícil um jogador dos júniores integrar um plantel da Primeira Liga.
E então segui o meu caminho, foi a convite do Mr. Washington. Fui para o Tirsense, aos 18 anos, 19 anos, e fiz lá um percurso de 6 anos consecutivos no Tirsense. Entretanto, qual era a posição? Defesa central. Entretanto, saí um ano para o Trofense, depois voltei a regressar mais 2 épocas para o Tirsense, e aos 25, 26 anos talvez, terminei o percurso como profissional. Depois, entretanto, continuei a jogar, sempre fiz São Pedro da Cova, Balazar, Nogueirense, Bogadense. Mais regionalista, digamos assim, não é? Passei, tinha já o meu trabalho e jogava à noite. Conciliou as duas coisas. Consegui conciliar o que eu mais gostava de fazer com o trabalho, e foi até o ano passado no Exposendo onde decidi por minha iniciativa terminar no nível que eu achava que ia. Olha, deixa-me cá dizer uma coisa, que apetência é essa dos Vila Cova terem apetência para defesas e não avançados? Tem um irmão que é guarda-redes, tem um outro que foi defesa central, o Liro também é defesa central. Curiosamente, o meu irmão mais velho começou como ponta de lança e acabou central. E eu, na minha formação até juvenil, júnior de primeiro ano, fui ponta de lança, passei para central. Só o terceiro é que foi lá o guarda-redes ao início. Mas é assim. Foi para ali. Mas é uma curiosidade, não é? Quer dizer, pronto, a potência defensiva neste caso, não é? Exatamente. Como é que, depois dessa situação, portanto, surge-lhe este convite, agora, eu vou adentrar agora a parte do Lírio na questão, para caminharmos para o presente, digamos assim, abraça esta carreira, se é que podemos chamar assim, este desafio, melhor dizendo, de tomar conta dos juvenis do Varzim, o convite que lhe surgiu. Antes, porém, não treinou nenhum clube. É a primeira experiência que o Lírio tem? Sim, como treinador principal. Como treinador, sim. Claro. Eu, quando estive em Balazar, as minhas últimas épocas em Balazar, preparei-me fiz o curso de treinador, não quis na altura ser treinador, queria jogar e ajudar o treinador naquilo que fosse necessário. E comecei, eu acho que cada um de nós, como jogador e na posição que eu jogava, tem que ter um bocado de liderança e saber comandar uma equipa. É importante. E pronto, nos meus últimos anos já me fui preparando para isso mesmo, para um dia mais tarde ser treinador. Se bem que de formação, eu acho que é diferente ser um treinador da formação de um treinador de um clube sénior. Também já a seguir. E se me perguntar se eu nesta altura assumiria um clube sénior, eu penso que não. Porque o futebol sénior tem outras vertentes, os jogadores são mais velhos, têm outras ideias. A formação, eu acho que o jogador da formação está mais carente da palavra, do incentivo, da correção do treinador. Tá? É um jogador que sente a falta de treinador. O jogador sénior já não. Se calhar meia dúzia deles precisam, mas a outra meia dúzia já sabem tudo. E então ali é mais complicado. Na vossa parte eles veem mais o treinador como, eu não diria, a palavra de pai é um bocadinho forçada, mas de qualquer maneira, quer dizer, o seu mentor. Existe ali aquele mentor que aquilo que ele diz, ele sabe. Eu acho que sim. O passo que nos cenas não é tão assim. Às vezes há jogadores que de facto, é como disse, pensam que sabem mais do que o próprio treinador. Eu na formação, e acho que o Mota também passou pelo mesmo, as nossas referências, enquanto jogadores, como fomos da formação, eram os treinadores. Ainda hoje, os treinadores que eu tive na formação me marcam na minha personalidade, isso não tenho dúvida nenhuma. Porque era o local por onde nós gostávamos de ir todos os dias, o local onde tínhamos os nossos amigos, e o maior castigo para nós era não jogar. É isso, João, esta conversa agora está no trio, é isso que o João sente também, ou seja, a referência do treinador é importante, deste momento acha que aquilo que o Lírio acabou de dizer, e que eu concordo desde já, de qualquer das formas, acha que aquilo que os treinadores têm muita importância no percurso de um jogador? Os meus tiveram, e espero que os meus jogadores também daqui a uns anos mais tarde se lembrem e digam o mesmo. Recordando um bocadinho, ficámos na parte do João em que foi para a faculdade, mas antes de enverdar pela carreira de treinador, foi também ter o curso, com certeza. Sim, foi tirado. E eu nesse ano de séniores,
como tinha muito tempo livre, não jogava, tinha muito tempo livre, o Mr. Gamboa pediu-me para eu ajudar nos infantis. Então havia 2 equipas de infantis, o Sr. Gamboa coordenava todas, mas ele era responsável pela melhor, não é? Pela equipa A, e eu estava com a equipa B e com as escolinhas, que ia fazendo os torneios de vez em quando. E desde essa altura, desde quando eu joguei era sempre capitão da equipa, não sei se ele viu em mim alguma particularidade e desde essa altura fiquei com o bichinho. Não queria ser treinador, mas achei a experiência interessante. Na faculdade eu estudei em Viseu, também tínhamos a equipa de futebol de 11, mas era mais para faltar a bola. E eles, João, és tu o treinador, inclusive há um clube de futsal, o Viseu 2001, e eu fui o primeiro treinador desse clube, e pronto, o bichinho ficou sempre, até surgir esta oportunidade de ser mais a sério, não é? Portanto, o João já com o timbre de líder, portanto, isso normalmente nasce com as pessoas, não é? Muitas vezes que as pessoas não conseguem, eu acho que não se consegue aprender a ser. Pode melhorar um bocadinho, mas acho que é inato. E o facto de ser capitão de equipa, eu acho que tem uma importância na sim, pronto. Eu posso falar também um bocadinho de causa. Eu fui um jogador, portanto, mediano, não saí das regionais, ou seja, das associações, não é? Mas pronto, também estive dentro das 4 linhas e sei que é assim, era preciso realmente um líder, e nem todos os jogadores tinham essa cabecinha de líder, portanto, eu tive sempre também um bocado, capitaneei muitas equipas também, e tem aqui um episódio que poderá não ter nada a ver com a tropa, mas já que estamos em conversa amena, vamos dizer que mesmo na tropa, na recruta, fiz a recruta e foi sempre escolhido, eu fui sempre escolhido para ser o chefe de pelotão, cada pelotão tinha um chefe da recruta, depois, portanto, fazia a ordem, digamos assim, depois entregava o pelotão ao alferes, portanto, eu não sei porque escolheram-me sempre a mim, pronto, tipo, talvez um perfil, mas pronto, mas em questão de futebol não passei da mediania, digo já aqui com toda a convicção. Mas antes, quero voltar outra vez a fazer-vos a pergunta, e aos dois, a convicção que eu tenho também do futebol, e neste caso nas camadas jovens, eu tenho dito muitas vezes que é mais importante, ou seja, é mais difícil treinar-se jovens do que propriamente adultos. Eu digo isto porque pronto, o jovem poderá ficar marcado pela positiva ou pela negativa, consoante o líder que tem, verdade? Sim. Portanto, acham que esta a fase mais importante é mais difícil ou mais importante, digamos assim, ser treinador das camadas jovens do que propriamente de uma equipa já feita. Exatamente. Pode ser começar por todas as situações são diferentes. Na parte sénior temos a parte jogadores mais velhos, casados, com família, em que andam muito ao sabor do salário. Claro, e aí claro. Temos as preocupações, quando os salários começarem a falhar, ou quando começam a aproximar-se do fim da carreira, começam a pensar noutras situações, ou no fim da época, a ver se renovam, se não renovam, são outros problemas que há nas equipas séniores. Na formação tem vários escalões. Os mais pequeninos, os benjamins e petites, querem a jogar, e aí acho que ficam mesmo muito marcados pelo treinador. Depois temos o escalão se calhar mais difícil, são todos difíceis, mas os juvenis têm aquela particularidade que é quando eles passam de pico para galo, é a fase mais difícil. E eles até novembro falam baixinho e depois de repente começa a vir barba, é problemático. Tem que ser o espelho do balneário, não é? Pronto. Nos iniciados o problema é a estatura física. Há muitos que chegam com 13 anos já muito altos e há outros futebolisticamente melhores que demoram mais tempo a atingir a maturidade. Nos júniores temos o problema que é, já deixaram de ter vergonha da barba e da voz grossa, alguns começam a ter o sonho de serem jogadores profissionais e outros começam a perceber-se que se calhar tiveram 7, 8, 9 anos a tentar lutar por um sonho e que se chegam à conclusão que se calhar não têm pernas para era seguir. Isso que eu queria que o João dissesse, exatamente. Sente essa situação nos júniores, portanto, sabendo eles que ali há uma barreira, digamos, é o topo, é o salto que tem que dar, e é um salto muitas vezes no escuro, que eles pensam que vão dar um salto, pronto, e seguem em frente, e às vezes não é assim. O João tem sentido essa... Todos eles gostam de jogar futebol, todos eles querem ser jogadores de futebol, porque
quase todos eles pensam que vão ter uma vida de luxo. Exatamente. Querem todos ser Cristiano Ronaldo isto. Exatamente. Eu costumo dizer, eu há 20 anos, o meu primeiro salário, tirando no Brasil, o meu primeiro salário foram 250 contos, 1250 euros, mais casa e comida. E eu agora, para pôr algum júnior em algum lado, o salário mais alto que se consegue é 200 euritos, 40 contos. E estamos a falar há 20 anos atrás. E eles só agora, depois, só começam a perceber quando colegas deles que estão no primeiro ano de sénior, que vão para a equipa A, B ou C e ganham um pouquinho, é que eles começam a perceber-se que afinal o futebol não é assim. O futebol não dá dinheiro, mas é só para alguns. Exatamente. Mesmo a nível de treinadores. Nem todos têm a felicidade, digamos. Mesmo em termos de treinadores. Não é? Há uma meia dúzia que recebe bem, mas acho que 90% dos treinadores em Portugal pagam para trabalhar. Tem a ideia que eu tenho. Nos dias de hoje. Mas isso, já agora, Liro, volto a dizer, a conversa está aberta aos três, os microfones estão abertos, para se quiserem intervir na conversa na mesma. De qualquer das maneiras, isso preocupa-me um bocado, aliás, mas acha que isso que é massa a mais, massa humana a mais, o que faz com que, digamos, haja mais oferta do que a procura, João? Não. Agora é muito mais fácil, e há clubes que preferem às cegas ir falar do Brasil, pronto, que bem, claro. Não é? Preferem ir buscar 1 ou 2 ou 3 brasileiros, acho que conseguem chegar mais baratos, não sei como, acho que conseguem chegar mais baratos do que formado. Exato. Bom, nós sabemos que a formação, e nós aqui, quando digo nós, a estrutura do Varzim, nós sabemos perfeitamente que é uma das formações com gabarito a nível nacional. Aliás, as escolas do Varzim são faladas por todo o país, têm sido grandes jogadores, não é? Eu estou farto de dizer, e não vou repetir-me aqui, quem são os jogadores que no momento estão na seleção nacional, não é? Toda a gente sabe, certamente. De qualquer das maneiras, é de facto preocupante esta situação que o João me diz, quer dizer, quando alguns treinadores pensam, e atendendo à falta de trabalho que existe nas outras situações, isto é mais um posto de trabalho que poderia estar ali e não está. Quer dizer, é uma falsa questão, não é? Na questão de pagamentos que estávamos a falar. O João acabava de dizer que há treinadores que ganham muito pouco, não é verdade? Mas isto não se dá também pela abundância de treinadores que existem. Qual é a opinião a esse respeito? Não sei se é por aí, não sei. Não será? Sei que a sociedade em si, não é? A sociedade em si, quando há uns anos atrás o Barzinho ou qualquer clube chegava a qualquer empresa, olha, precisávamos de um donativo de X, as empresas davam, pega lá 3X, agora para se conseguir 50 euros, sabe Deus, não é? Portanto, a conjuntura toda ajuda para uma adaptação à realidade. Eu acho que nós vivemos durante muitos anos, e as épocas que o João Mota falou, é verdade, os clubes pagavam acima do que podiam e foram-se endividando. Depois acontece o que está acontecendo ao país também. Foram-se endividando e agora caíram na realidade. Que não conseguem, e se nós olharmos pela Europa fora, se calhar a realidade é essa, tem 2 ligas profissionais e o resto são ligas amadoras, em que os jogadores trabalham e jogam ao final do dia porque gostam de praticar futebol e gostam do desporto. Porque não é, e eu acho que no nosso país, na dimensão do nosso país, não cabe termos 2 ligas profissionais, mais 3 ligas, que no caso tínhamos a 2ª B, a 3ª divisão, semi-profissionais. Não cabe, os clubes não têm suporte para pagar estes ordenados, para se manterem com este nível de despesa mensal, anual, e depois os orçamentos são, de ano para ano, passam com grandes dívidas e os clubes desistem. Eu acho que o que se passa neste momento é a adaptação à nossa realidade no nosso país. Sim senhor, existem muitos clubes a nível distrital, existe agora com o acerto das ligas, 2 ligas profissionais, onde os jogadores aí nessas ligas terão que o ser, o resto das ligas não poderão ser profissionais. E então os salários e o nível de vida caiu. O jogador não pode pensar que, dos júniores todos os anos, não faço ideia a nível nacional quantos jogadores passam a séniores. Não vão caber todos nos clubes profissionais. A realidade é esta. E eles têm que estar preparados para isso. Que vão ter que começar por baixo. E depois, se tiverem qualidade, se tiverem pernas para andar, um dia onde vai chegar. Está difícil. Está muito difícil porque cada vez menos há clubes que consigam ter uma estrutura profissional.
mas também parte do jogador estar preparado para isso. Há uns anos atrás, como a Mota disse, se calhar saíamos para uma terceira divisão, segunda B, dava para ser profissional. Eu fui durante 10 anos profissional e vivi do futebol. Quando eu me apercebi da realidade que o futebol iria ser, os salários a baixar todos os anos e os clubes a adaptarem-se a uma nova realidade, comecei a pensar em saltar fora. Bem, isto não vai dar a vida toda. Isto um dia vai quebrar. E é o que está a ver hoje e a acontecer hoje. Qualquer clube daqui da zona não consegue pagar para ter um clube profissional. E estamos então numa fase de transição, como se vai dizer-se, em termos de capacidades de olharem para, digamos, para a realidade. Sim, mesmo os clubes profissionais com receitas de televisão, patrocinadores, têm dificuldades em manter. Por isso, falando do Varzim, clube da segunda divisão B. Sim, isso que é o que nos interessa no momento, é falar sobre o nosso torna-se difícil suportar um clube profissional nestas divisões, nestes escalões, sem grandes receitas, porque não há gente vê os estádios. E eu aqui há dias estava a ver o Atlético de Madrid em Espanha a jogar em Getafe e o estádio não estava cheio. Quando há uns anos atrás os estádios espanhóis estavam sempre cheios. Completamente. Por isso, não é só o nosso país, é a Europa. Portanto, há que repensar o futebol, se é que é esta a palavra que se pode dizer. E depois pensar o futebol. Qual é a imagem que a televisão e os médias nos passam? É a seleção nacional, é o Real Madrid, é o Barcelona, é as grandes potências que já são máquinas que se conseguem, a nível de estrutura, sustentar. Nós aqui em Portugal não temos, nem os nossos grandes, se calhar, já conseguem ter essa máquina. Ou seja, aquilo que eu estou a deduzir das vossas palavras, os clubes, e neste caso o nosso clube, o Varzim, tem cada vez mais a apostar na sua formação. A formação é que tem que ser fundamental, e não descurando a parte teórica que o João falou, de dizer aos miúdos que nem todos vão ser jogadores de futebol. Eu acho que o que está a faltar aqui é um bocado isso. Suponho ou não, dizer isso aos jogadores e mentalizá-los para isso. Sim, eles sabem, vão tendo essa realidade, porque agora cada vez mais também, não é? Eu tenho 5 jogadores na faculdade. Quando há uns anos atrás também era. Tomava-se dizer que os jogadores de futebol eram bons, que chegavam à quarta classe, eram pedreiros, eram trolhos, isso havia essa alusão, exatamente. 5 na faculdade e tenho 7 no 12º ano. Pronto, lá está. De primeiro ano tenho 2 ou 3 que por qualquer motivo deixaram de estudar porque optaram, pronto. Mas o grosso do meu plantel é que está certinho. Deviam estar há um que está acima da média, está no 2º ano da faculdade, quando não devia estar, salvo seja, não é? Claro. Devia estar no primeiro, não é? Mas aqueles que deviam estar no primeiro ano da faculdade estão, os que deviam estar no 12º estão, e os outros são 11º. Portanto, quero dizer que vocês responsáveis também olham muito também à valorização, digamos, extra-futebol para os vossos jogadores. Sim, tem que ser. Pois muito bem, meus amigos, vamos fazer aqui uma ligeira pausa, apenas e só para lembrar quem nos apoia, porque é um programa que é apoiado, felizmente, por algumas empresas do nosso concelho. Vamos então lembrar quem nos apoia, para depois regressarmos para a reta final desta conversa entre dois homens ligados ao nosso Varzim. Preto e Sal, Café Snack Bar, ambiente acolhedor, propício para a sua festa de aniversário e convívio com familiares e amigos. Sala panorâmica, esplanada, jogos e serviço de snack bar. Venha provar os nossos petiscos, as nossas francesinhas. Venha tomar café connosco. Café Snack Bar Preto e Sal, na Avenida Santos Graça, a 100 metros da praia da Póvoa de Varzim. Restaurante Coração de Jesus, na Estrada Nacional, Rua Gomes de Amorim, número 98, na Póvoa de Varzim. Pratos do dia, com 6 a 10 pratos à sua escolha, entre os quais picanha na brasa, febras grelhadas, lombinhos, robalo ou dourada. Ainda na emenda à sua disposição, posta à mirandesa, cabritinho de Jerez e bacalhau à Zé do Pipo. Restaurante Coração de Jesus, na Estrada Nacional, Rua Gomes de Amorim, 98, Póvoa de Varzim, com o telefone 252 619 679.
Ora, já cá estamos então de regresso nesta nossa edição de Preto no Branco. Nossos convidados João Mota e também Lírio Vilacova, treinadores das equipas mais jovens do Varzim. Eu não resisto a fazer uma pergunta. Está na moda o Fábio Coentrão, está na moda o Bruno Alves, está na moda muito mais, pois claro, o Cristiano Ronaldo. Quando os miúdos chegam ao Varzim, não querem todos ser Cristiano Ronaldo? Isto é, como é que vocês depois definem quem é que vai jogar aqui e acolá, quem é que vai para a baliza, quem é que tem mais jeito para isto ou mais jeito para aquilo, uma vez que nos juniores se calhar não tanto, porque já tem digamos que um percurso feito, mas nos juvenis de certa forma as coisas ainda estão a começar. Como é que isso é feito de vossa parte? Assim, eu posso começar. Pode começar o Lírio. Porque assim, relativamente a essa pergunta, é um bocado... Muitas vezes não são os miúdos que pensam... São os pais que querem ter o Cristiano Ronaldo lá em casa, não é? Muitas vezes o problema é os pais julgarem que têm o Cristiano Ronaldo em casa. E as expectativas são criadas na cabeça dos miúdos. Agora, relativamente à outra questão do posicionamento dentro de campo, eu acho que na formação, em minha opinião pessoal, se deve trabalhar vários componentes, quer a nível tático, quer a nível do próprio jogador assumir várias posições dentro do campo. Eu acho que é uma fase de aprendizagem e terá que ser nestas idades que eles têm que assimilar o máximo possível de posicionamento em jogo. É a minha opinião pessoal, possivelmente pode ser que noutros clubes não seja assim, pode ser que a estrutura não permita que assim seja, mas eu acho que é bom para o jogador ter várias vertentes. O pensamento do João é igual ao do Lírio? Quando no início eu recebo os jogadores e eles já vêm com alguns anos de este é de direita, este é central, mas por vezes, já aconteceu várias vezes, por exemplo o Zezinho quando me apareceu era extremo esquerdo e eu adaptei-o a defesa esquerdo, o Costa fez a formação toda a defesa direita e eu por necessidade este ano adaptei-o a extremo direito porque ele era melhor. No meu entender, achei que temos o Pedrinho, que fez a formação toda a extremo direito, exato. O Gamboa sempre foi trinco, mas eu achei que me dava mais garantias a central. Portanto, eles vêm de trás com algum background para determinadas posições, mas é como diz o Lírio, eles sabem fazer 2 ou 3 bem. Exatamente. Mais do que isso já é como sabem fazer nenhuma. Exatamente. Portanto, dentro da necessidade da equipa e consoante os jogadores que eu tenho, eu vou, na minha maneira de ver, acho que este é melhor ali, acho que este é melhor ali e vou mudando de acordo com as minhas necessidades, minhas da equipa. Exato. Sendo assim, João, tomou conta dos Júniors já a 7ª jornada. 7ª jornada. Teve necessidade, já disse que teve necessidade de fazer aí algumas alterações, mas os jogadores que lhe caíram na altura são os mesmos ou entrou mais alguém durante esta sua... Desde que eu estou, 2 pediram para sair porque estavam a ser pouco utilizados. Amigos na mesma, podes ir à tua vidinha. E por necessidade de equipa, eu fui buscar 2 que tinham sido... Portanto, esta equipa foi a minha equipa de juvenis há 2 anos atrás, que fomos à segunda fase. Dessa equipa, do 11 base, ou dos 14 base, que é o que tem uma equipa, não é? 2 foram para o Rio Ave, o Rafa e o Diogo Neiva. O Diniz Almeida foi para o Joana, ainda é júnior, está a jogar nos séniores de Joana. Sim. O Miguel, o guarda-redes, por qualquer motivo, saiu. E o Nuno, o ano passado não jogou e foi para o Famalicão. Ou seja, 10, esta equipa ficou com 5. Houve jogadores que cresceram, o Costa, nos juvenis fez 2 jogos. Portanto, teve que puxar pela equipa, digamos assim. Pronto, e depois por necessidades da equipa que eu cheguei não tinha nenhum ponta de lança, andei à procura a custo zero, sem grandes... Que é o lugar mais procurado. Andei à procura de um ponta de lança, fui buscar o André Pereira, que não estava a ser utilizado no Leixões, e ele em 9 jogos tem 8 ou 9 golos, se não me engano. Fui buscar... promovi o regresso do André Lemos, que tinha estado no Famalicão, e do Manel, que era um guarda-redes, que estava no Beiris, porque nós aqui no Varzim temos um contra, na minha opinião, é que não temos uma segunda equipa de júniores. Apesar de, por vezes, escolhermos os melhores, há jogadores que de primeiro ano, por vários motivos, ou menos experiência, mais franzinos, ainda não perceberam o jogo, que são ultrapassados pelos de segundo ano e ficam um ano parado. E isso é contraproducente. E depois nota-se muito, por exemplo, o Pimenta, que
está a jogar. Ano passado andava nos Júniors, mas passava mais tempo sem jogar do que a jogar. O Gamboa estava no Benfica, teve o ano todo praticamente sem jogar. O Zezinho fez só o meio campeonato. O Carlos fez meio campeonato. O Zé Miguel ano passado não jogou. O Bruno ano passado não jogou. O Paulo não jogou. Ou seja, há muitos jogadores que chegam com o Campeonato Nacional de Júniors da primeira divisão com um ano parado numa idade em que é fundamental e crucial eles estarem a jogar. Exatamente. Portanto, fui buscar, por necessidade, 3 ou 4 jogadores que acho que vieram acrescentar alguma coisa. Fui buscar um central ao Leixões também. Nós tínhamos muitos, mas de repente não temos nenhum. Também teve um outro problema, a subida, embora que extemporânea, de alguns júniores. Mas isso não é um problema. Primeiras. Isso não é um problema para mim. Fiquei muito satisfeito do Roberto ter feito 5 jogos pela equipa principal do Varzim. Fiquei muito satisfeito pelo Gamboa ter feito um jogo pela equipa principal, porque acho que é uma das boas maneiras de se trabalhar a formação, é promovê-los e prepará-los para que a diferença, quando chegarem a sénior, seja cada vez mais reduzida. Exatamente. Nessa parte não fiquei chateado, antes pelo contrário. Mas de qualquer das maneiras também lhe retirou um bocadinho de força. Estavam aleijados, tinham sido expulsos no jogo anterior. Isso é uma boa maneira digamos, tiveram que jogar outros dois. Ora, aí está. Eu gostei dessa. Eu costumo dizer muitas vezes que o sucesso de uma equipa faz-se com aquilo que os suplentes ou que os menos utilizados fazem entregue. Exatamente. Menos utilizados é menos doloroso do que suplentes. Acha que a palavra suplente que... Ou ainda está ou já foi banida? Eu costumo chamar reforços. Eu digo à equipa, o 11 que vai jogar é ABCD, como reforços tenho estes. Pronto, ora está. Mas toda a gente sabe, são os suplentes. Vou tocar aqui num caso e o João responde se quiser e como quiser. Vinícius. Muita gente me tem perguntado, inclusive eu não sei responder e acho que não sou eu que devo responder. De qualquer das maneiras, tenho aqui a pessoa responsável e tenho que lhe fazer esta pergunta. Sou responsável o João Mota é responsável só pelo plantel. Com certeza, mas é a versão de João Mota que eu quero aqui saber. De mais nada se passa aqui. Vinícius, ora bem, Vinícius fez sempre, nunca treinou comigo, até ao fim da primeira fase do Campeonato Nacional de Séniores, que coincidiu com o fim da primeira fase do Nacional de Júniores. Até aí ele não treinava comigo. E alguma outra vez, por lesão ou por castigo, que me perguntaram: queres Vinícius para jogar? E eu disse: não, tenho os meus suplentes, os menos utilizados, os que estão a trabalhar todos os dias para... E como não o conhecia bem em treino, não é? Que uma coisa é... eu costumo dizer, quando me perguntam assim: olha, conheces o jogador X? Eu, conheço, mas não trabalhou comigo, não te posso dar a certeza absoluta. A partir do momento em que ele começou a trabalhar diariamente comigo e vi que tinha qualidade, que tem, depois pus-me perante o problema de ter 4, 5, 6, 7 centrais e ter que escolher 2. Às vezes ele jogava, outras vezes ele não jogava. Pronto, é essa a justificação, porque diversas pessoas não têm elevado. Preciso, se calhar, talvez, por terem visto jogos do Vinícius em treinados jogos nos séniores, e de repente o Vinícius eclipsou, e isso causa. E estes programas são precisamente para se poder, digamos, dizer aos nossos sócios o que é que se passa. Substituído pelo Roberto, pelo Gamboa e pelo Telmo. Está feita a justificação. Vamos agora falar com o Lírio. Também ele, um homem que entrou já com o comboio em andamento, não é? Pelas circunstâncias que não interessam para aqui serem chamadas, foi chamado, disse presente. Como é que encontrou os Júniores B, neste caso? Exatamente, o Sub-17. Sub-17. Melhor que o que eu esperava, bem preparados, uma equipa bem preparada, uma boa equipa. Quando eu digo melhor, falo a nível mental. Não era fácil para uma equipa, nesta fase do campeonato, encontrar um novo treinador, e eu não sabia até que ponto aqueles miúdos que deixaram de ser crianças e são aquela fase... Estão a fazer o percurso. Aquele percurso da maturidade, até que ponto encaravam a entrada do novo líder. Receei, o meu maior receio era esse, era haver ali uma contracorrente. Teve tempo para pensar, quando foi endereçado o convite, teve tempo para pensar tudo isso? Não tive tempo, não tive muito tempo a pensar.
E apercebi-me disso quando me confrontei com eles. Quando dei de caras com eles, apercebi-me dessa situação, que poderia criar ali alguma resistência dentro do próprio grupo, já que vinha de início da época. É claro que o professor Pauleta ter ficado na estrutura e ter ficado comigo a acompanhar a equipa foi importante. Claro. Mas passando informações o interessantes. Teixeira é o braço direito ao suporte, tem um grande conhecimento da equipa, tem um grande conhecimento dos adversários, passa-me o máximo de informação e acima de tudo tem sido uma grande ajuda. Relativamente aos jogadores, eu digo que fiquei surpreendido e contente porque não se notou. Eu, passado 3 dias, já parece que trabalhava com eles há um ano. Já os conhecia quase a todos, já havia ali uma interajuda. Eu também os deixei à vontade desde o primeiro dia, também tentei recolher deles o máximo de informação. E como lhe digo, nesta fase, nesta altura do campeonato, muito decisiva, não é fácil introduzirmos as nossas ideias. Foi um risco. Exatamente. Que ainda por cima, uma equipa que está bem preparada e que está uma equipa que tem comportamentos bons dentro de campo e que tem uns princípios de jogo já bem assimilados. De qualquer forma, claro que aqui e ali estas paragens, eu quando entrei houve uma paragem de 15 dias, agora tivemos estes 2 jogos e para outra vez, depois vai parar mais 15 dias. Acha benéfico essas paragens? A nível de competição, que os campeonatos por vezes têm, é benéfico, não é? Como é? A nível de competição, às vezes depende da altura do jogo. Depende da altura, mas eu acho que o campeonato, acho que o nosso campeonato vai ter demasiadas paragens e nesta altura que se define ali o campeonato é muito... Isto não cria uma ânsia, principalmente quem está como nós, como as nossas equipas estão aqui, portanto, em situações periclitantes, temos que dizer, e com todas as hipóteses, é verdade, mas isto não cria uma ânsia. Este fim de semana já não jogamos, vamos jogar no próximo. Cria porque não entendem isso, sentem isso os jogadores. Os miúdos não jogarem fim de semana é uma confusão na cabeça deles. Eles não se importam de jogar pela equipa B, fazer um jogo amigável, eles têm que competir. Eles têm que chegar ao sábado ou domingo, eles têm que competir, não há hipótese. E se disserem vamos a fazer um treino em conjunto, não é a mesma coisa. Eles querem jogo, eles querem competir. Querem com pessoas com caras diferentes. Exatamente. Há essa necessidade do jogo, da competição. Então, quer dizer, neste caso, já essa responsabilidade já tem que partir para a estrutura dominante, ou seja, os diretores responsáveis pelo escalão que terão que arranjar jogos minimamente competitivos, ou seja, jogos treinos, como se fazia. Jogos de conjunto eram jogos de treinos com outras equipas. Seria à quinta-feira, não é? Temos feito, aliás, aproveitei essa paragem quando entrei para fazer logo 2 jogos. Porque só assim é que se consegue acreditar. Porque quando é um treino, são colegas que estão ali, eles nem querem entrar, não entram com aquela pressão que deviam entrar. E sendo treino, neste caso o Mota não tem a equipa B, mas sendo treino das 2 equipas, já o treinador está a ver as 2 equipas. Quando ali o interesse é focar-se, se calhar, mais naquela equipa que está agora, na nossa. Partimos para a realidade. Portanto, Júniores B, Lírio, 5 jogos que lhe faltam, e vou frisá-los: Boa Vista casa, Leixões fora, Penafiel casa, Padroense fora e Gondomar casa. O Varzim neste momento está quinto classificado, tem 32 pontos contra 35 do Boa Vista, que está logo acima, e a equipa que está abaixo é o Leixões, aliás, a São Joanense, com 30 pontos. Eu acho que só há aí uma troca no calendário. Nós recebemos o Penafiel e o Gondomar, e depois terminamos o campeonato em Padroense. Aí vai o Padroense, é o último jogo. Ok, pronto. Na questão da classificação, sendo que o Varzim tem um handicap favorável de poder ser, se porventura não conseguir saltar para cima, para o 4º lugar, tem o handicap de poder-se ficar nos 2 melhores quintos lugares. Perspectivas. Eu estou confiante, acredito no trabalho da equipa, no trabalho dos miúdos, acho que eles têm capacidade para. Acho que o calendário é-nos favorável porque vamos jogar com os adversários direitos e dependendo de nós, acho que temos todas as Neste momento o Varzim depende pura e simplesmente de si próprio, não é? Exatamente. O Lírio, eu sei que é difícil, mas tenho que fazer a pergunta. Certamente será difícil a resposta. Conhece os adversários que lhe faltam
entrando na estrutura, Exatamente. digamos, no lugar em que entrou, Exatamente. não é? Já com o comboio em andamento, portanto, destas equipas que lhe faltam jogar, Boa Vista, Leixões, Penafiel, Gondomar e Padroense, não tem conhecimento ainda propriamente? Exatamente. Não tenho conhecimento, mas também posso dizer que o professor Pauleta, os dois jogos que eu fiz com o Feirense e com a São Joanense, deu-me exatamente, quase pormenorizadamente, os aspectos da equipe. Não me disse o nome dos jogadores e as posições que eles jogavam, porque também não sabia, claro, mas disse-me exatamente como funcionavam dentro do campo, qual era o ambiente dentro do campo, qual era o estilo e que tivemos a preparação para os jogos que coincidiu com o que me foi transmitido. Por isso eu acredito que ele já lhe pedi informações de Boa Vista, que é o próximo jogo, já estamos a preparar, e a nossa missão é mesmo esta, é jogo a jogo. Eu sei que ele conhece, já jogaram três vezes com essas equipas, porque jogaram na fase regular do campeonato, e agora já os defrontaram na primeira volta da fase de manutenção. Por isso, não é por falta desse conhecimento, da minha parte, que será problemático. Exatamente. O Pauleta tem grande conhecimento dessas equipas e tem-me transmitido. Na questão da sua equipa, há pouco tempo já lhe deu para perceber que conjunto é que está sob as suas ordens, sem querer falar em nomes, não lhe peço nomes, até porque não é muito ético nesta parte, mas vê ali potencial dentro daquele grupo potencial que possam ir mais longe. Sim. Ver naquele grupo, ver que é 4, 5, 6, 7 jogadores. Sim, não vamos falar em nomes porque não queremos falar. Uma base grande daquele. Lá está, muitas vezes é como a Mota diz: o miúdo num ano cresce muito, evolui muito. Sim, e aquele miúdo que se calhar, e o Mota frisou isso, que com ele nos juvenis não jogava, nos júniores é titular. Isso acontece na formação. Mas eu vejo ali um lote de 6, 7 jogadores que têm potencial para chegar lá. Têm potencial, estão preparados, precisam de saber que nem todos vão chegar lá, como nós já falamos, mas têm esse potencial. Tem que ser trabalhado. Não acha que é também contraprecedente o que está a acontecer? Nossas equipas normalmente, esta equipa do Júnior B, normalmente joga no pelado. Temos aqui um grande problema, não é? Esse é o grande, eu acho que é o grande problema, é nós não arrumarmos a nossa casa. Eu acho que aquele campo de treinos, acho que é a base da formação sintético, não é preciso. Sim, exatamente. Sim, arrumar a casa, arrumar ali a casa, criar ali uma estrutura. Balneários novos. Por exemplo, eu acho que a equipa de júniores não tem balneário. Não tem balneário. Não tem balneário. Pois, eles treinam sempre lá em cima no municipal, não tem. E dividimos balneário. Eu acho que ali falta aquela base, aquela. Eu acho que eu estou de acordo convosco, vou conhecendo também a estrutura do Varzim, felizmente, e com todo orgulho digo já, passo a expressão, mas de facto o que me custa, isto muito sinceramente, não é como varzinista, mas como, digamos, um membro que entrei na estrutura que gosto, custa-me de facto ver espaço e esse espaço não estar aproveitado. É um facto. Quando nós vamos jogar a qualquer campo aqui na zona, absolutamente, qualquer campo, portanto, no Nacional, só o Varzinho e o Diogo Cão, que é uma escola, somos os únicos clubes que jogamos em pelado. Aqui é um apelo que temos que fazer à estrutura, não só aos varzinistas, porque estes, certeza absoluta, mesmo por um bocadinho que possam, se calhar, se houvesse um incentivo, eles colaboravam, mas para as entidades do nosso Conselho é tempo, de facto, de pelo menos ajudar a formação, porque é da formação que se trata e, na realidade, nos tempos que correm não faz sentido algum, e depois há também esta situação, ou seja, vocês ficam prejudicados quando vão jogar um relevado, embora tenham alguns treinos certamente lá em cima, julgo eu, penso eu. Mas esse aspecto às vezes joga a nosso favor também. Eu, no meu caso, acho que eu jogar no campo lado só joga a meu favor. Claro, que é o contrário, exatamente. Que joga um jogo no pelado durante a época toda. É o contrário. Mas, de qualquer das maneiras, quem sabe se agora com estes programas que temos aqui no Preto no Branco, que é precisamente para levantar um bocadinho a moral dos varzinistas e também da Câmara Municipal, porque não? Porque até tem sido, a Câmara até tem sido benéfica nestes últimos tempos que eu estou aqui, acho que a Câmara não tem voltado as costas, temos que o dizer também. Agora, que poderia, digamos, estar mais ao lado do clube, isso é outra questão. Se calhar até podia, mas pronto, é uma questão que fica pendente.
Fundamentalmente, o que queria do livro é exatamente essa sua postura, ou seja, essa sua vontade de querer a permanência, que é fundamental, e está convicto que ela vai aparecer do meio outro, porque só dependem dos miúdos, não é? Exatamente, só dependemos de nós. Antes de eu lhe pedir um apelo aos sócios, quero falar com o João também sobre a equipa que ele tem a responsabilidade, que está também numa posição periclitante, tem curiosamente os 32 pontos, embora da juvenis, se não há aqui um engano, mas não, é o que eu tenho aqui, 32, não é que tenha grande... Eu tenho 32, o certo é que o João vai jogar, o próximo jogo vai jogar fora ao Vizela, depois recebe em casa ao Oliveirense, vai fora ao vizinho Rio Ave e depois recebe o Beira-Mar em casa. Portanto, 4 jogos, 12 pontos em disputa para... Ver se dá. É o que eu estou a dizer. Portanto, o lugar onde está, não descemos. Deixa em 3. Aí deixa em 3. Aqui não tinha esta informação, de qualquer das maneiras, aqui fica. Ou seja, estamos a 4 pontos da Oliveirense, sim, que é o adversário direto, não é? Convinhamos, portanto, que no próximo domingo o Oliveirense não ganhasse, não é? Mas certamente vai jogar com o vizinho Beira-Mar ao lado, não é? Apesar que o Beira-Mar está com 29 pontos, também tem. É a última hipótese que tem. É a última hipótese que tem. Portanto, perspectivas para o João nestes 4 jogos que lhe faltam. As perspectivas no papel são animadoras. Claro, na prática contra não será tanto assim. Esses adversários. Contra esses 4 adversários, nos vários jogos que já tivemos, não é? 3, 6, 9 jogos, já tivemos 9 jogos. Com o Vizela nunca ganhamos. Com o Rio Ave nunca ganhamos. Mas curiosamente o Vizela está... só nos ganha a nós. A gente ganha os jogos todos à Académica. O que se passa, João? A gente ganha os jogos todos à Académica e não conseguimos ganhar ao Vizela. Com o Beira-Mar, 2 empates e 1 vitória, e com o Rio Ave temos 3 jogos, 3 derrotas. Com o Rio Ave tem uma equipa muito boa. Sim, eu vi. Portanto, no papel, ocasião de ver a primeira no papel é fácil, o Vizela vai em último, o Beira-Mar vai em penúltimo, o Oliveirense vai no papel, é fácil. Pois a nossa equipa não está muito estruturada para jogar contra equipas que se fecham muito, que é o caso dessas, que o Vizela não quer jogar, e o Beira-Mar não quer jogar, e o Oliveirense não querem jogar. Portanto, temos muitas dificuldades. Fecham ali temos muitas dificuldades, porque é que me digo? Eu não tenho extremos. Eu estou a jogar com defesa direito a extremo e estou a jogar com o Paulo, que era um médio. Exatamente, domingo o Costa, que falámos há pouco, o senhor tinha na frente a extremo direito, eu suponho que é Costa. Tem feito os jogos todos a extremo direito, mas esta por necessidade o Pimenta estava aleijado. Veio exatamente para defesa direito. Assistia ao jogo, ganhámos por 3 bolas a 2. A equipa, a defesa às vezes trava um bocadinho. O que é que se passa com aquela defesa que no fundo tem o Gamboa que se está a portar muito bem, uma adaptação, uma aposta ganha do João, porque o Gamboa tem feito, isso é o que estou a dizer, o treinador, tem feito bons jogos, que eu tenho visto, mas às vezes notei ali, sofremos 2 golos um bocadinho também por não termos aquela pressão. Esta é a visão de um treinador bancada, atenção. Porque não tem nada a ver, mas pode ajudar, não é? Eu não treino com eles. Eu não treino com guarda-redes em questões centrais. Eu durante a semana treino com 17, 18. Não é desculpa, mas ajuda. Eu não posso treinar bolas paradas. Claro, com certeza. Não tenho guarda-redes. Os 2 golos dos Chaves foi pelo mesmo jogador. Não, um foi do livre direto, um foi do cruzamento para a área e o outro foi uma jogada entre lateral central. Exatamente. O Chaves joga de uma maneira esquisita, defende com 8, deixa 2 lá perdidos na frente, encosta, e depois já é normal para equipas que não têm grande cultura ou que estão na situação em que nós estamos, aproveitar aquele espaço, irem e depois esquecerem-se de recuperar, como se passou na primeira parte. Exatamente. Sempre que ele era um pontapé para a frente, aquilo era uma palavra. Na segunda parte acertámos melhor, só um ou outro posicionamento, e já não tivemos muitas bolas nas costas, já não houve grandes espaços e podíamos até efetivamente ter feito 4-2 e 5-2 ou pronto. Mas sinto também na frente que se joga muito bem, que há lá 3 jogadores que fazem muito bem o avanço da equipa, mas depois perdem um bocadinho, criam oportunidades e perdem-nas, ou por isto, ou o tempo de remate. Esses são os que valem milhões, que têm uma oportunidade, fazem 3 golos.
Então, está bem. E esses são os que valem milhões. Não falha em marcar. Agora, nós aqui no Barzinho não temos um mal, é o que há. O Barzinho, desde sempre, trabalha com aqueles que aparecem. Nós não podemos, por exemplo, vamos pôr. Pois, não damos ao luxo de ser. Vamos pôr assim, para o ano o Barzinho de Júniors precisa de um ponta de lança. Nós não vamos ao mercado buscar o ponta de lança. Porque não há capacidade financeira, não há casa, não há comida, não há nada. Estamos limitados. Não há ponta de lança. Pronto, jogamos sem ponta de lança, não é? Percebe? Nós temos que, todos os anos, trabalhar com aquilo que nos aparece de trás e um ou outro que aparecem nas ditas. Tu querias comer batatas, mas a ação arroz é com o arroz que vais nas ditas, bem, homens, posso treinar a experiência para ver se agrada ou não agrada. Nós aqui no Barzinho temos de trabalhar e estar habituados, já? Não é desculpa. Temos que trabalhar com as soluções que há e é assim que temos que fazer. Agora, trabalham bem, cometem alguns erros, a situação não é fácil, nunca foi fácil desde o início, claro. Não é, de vez em quando... É o tal escalão que está à porta, digamos, de dar um salto, não é isso? É um escalão... Também por aí, também não é por tudo, é que nós chegamos a uma... 60% das equipas, tirando nós, eu vou ser sincero, tirando nós, o Beira-Mar, o Vizela e o Oliveirense, todos os outros têm jogadores de cor africanos. Sim, é um facto, é verdade. O Chaves tem 14, o Rio Ave tem 7 ou 8. Todas elas, tirando estas 4 e o Passos de Ferreira, são profissionais, ou seja, treinam a meio da tarde. Conseguem, com colégios... Convosco já não. E todas elas têm sintético, ou relva. Ou seja, nós chegamos com 8 anos de atraso, de peladão, porque para quem não sabe é totalmente diferente jogar no sintético ou na relva. É mais rápido o jogo, exige muito mais dos jogadores, o controle da bola é diferente, o tempo para pensar é muito menor. Portanto, são realidades que os nossos ex-juvenis júniores, quando chegam, demoram algum tempo a se perceberem das situações. Com a agravante de que metade deles está um ano sem jogar, porque o Guimarães tem Guimarães B, o Braga, o Rio Ave, todas, tirando o Porto, mas o Porto está só luxo, para o ano precisa de um guarda-redes, um defesa esquerda, claro. vai a todo lado e trás. É outra estrutura, Bruno. Todas as outras equipas têm uma equipa B, que dá, pelo menos, andamento. Não temos espaço, certo? Era preciso mais um treinador. São outras realidades que teriam que ser discutidas, porque o Barzinho há 4, 5, 6 anos, nos Júniors, é sempre assim. Fazem boas épocas nos juvenis e pode ter alguma influência a parte do pelado, mas eu acho que é mais fácil quem está habituado à relva jogar no pelado do que quem está habituado ao pelado jogar no sintético ou na relva. Acho que é mais fácil, porque quem vem aqui vem pessoal bem defender. Pois, já direi. Exatamente. Siga. E nós em casa temos, para além do pelado, para além das bolas, para além de tudo, temos que procurar jogar para abrir, e são equipas que sabem jogar futebol. Jogamos fora, jogamos perfeitamente tranquilos. Agora, são muitos fatores, ou muitas condicionantes, muitos handicaps que nós júniores do Barzinho, não é só deste ano, sempre estamos na corda bamba. Sempre. Mas mesmo com equipas de Salvador Agra, sim, que é uma realidade. Já passaram na segunda, né? O Neto, o Iazalde, o André jogaram na segunda porque se desceu. No ano a seguir conseguimos nos manter, mas no ano a seguir já descemos. Depois lá está, aquela questão das gerações. Não é fácil, numa época termos o Neto e o Iazalde, o Luca, o Paulo Bento, passa-se um bocadinho por todo o Andrezinho e o Vila, não é? E depois no ano a seguir, ao passado de 3 anos, temos o Salvador, o Mário. Termos a sorte de, num ano, arranjar aí 6 ou 7 ou 8. Exatamente. É muito mais fácil. A pergunta que eu fiz ao Vilas Boas, assim também. Agora, espero, Perdão. espero e acredito que os miúdos estão cada vez mais confiantes de que, apesar de não dependermos única e exclusivamente de nós, estamos no bom caminho para se conseguir. Ou seja, nós vamos dar tudo por tudo em todos os jogos para tentar ganhar jogos. E é aquilo que eu costumo dizer muitas vezes. Nós, para perdermos algum jogo, é porque o adversário tem que ser muito melhor que nós. Porque essa realidade... Do contrário, os jogadores vão dar o litro. Vão dar o litro, como costuma dizer. Exato. Agora, a pergunta que eu fiz há um bocadinho ao Vila Cova, nesta estrutura, na estrutura que você dirige, vê 3, 4, 5, 6 jogadores que podem, efetivamente, ter um futuro, pelo menos... Para além de mim, há mais quem veja, não é? Com certeza. Não, mas eu quero a sua versão. Não, não é fácil, a transição não é fácil.
E depois Pois, outra mas coisa, não- eu acho que há posições que é mais fácil fazer o transfer júnior para juvenil. Ou seja, aquelas posições mais defensivas, Exatamente. acho que é muito mais fácil um guarda-redes, ou os 4 defesas, ou o trinco. Os laterais já nem tanto. Eu acho que o defesa, os dois centrais e o trinco, acho que estão mais próximos de poderem jogar mais rápido numa equipa sénior do que os outros laterais, os extremos e o ponta-lança, porque um ponta-lança do sénior não tem vida fácil. Claro que não. E primeiro que se apercebam da realidade, e quem diz ponta-lança diz extremos, diz os médios interiores. Últimas perguntas telepáticas mesmo, porque estamos mesmo já com o nosso tempo esgotado, e eu aqui peço a permissão de novo ao Rui da Norte Litoral, uma vez que isto é um programa em parceria. Só para falar do nosso Varzim, em termos do Varzim do sénior, da equipa sénior, no vosso entender, vamos permanecer? No vosso entender agora com esta mudança que houve estrutural, quase a todos os níveis também, desde o treinador também à estrutura, nota-se ali uma melhor arrumação, independentemente dos resultados, dos últimos resultados que tiveram, no vosso entender, temos equipa para, isto já é para vocês falarem um pouco para a grande massa varzinista, no vosso entender, acreditam? O Varzim tem que ficar, não pode ser. Portanto, convicção Acredito que sim. Convicção Acredito que- dos três que aqui estamos, Sim. de que temos mesmo que Acho que ficar, era preciso este porque é um clique. desastre. Era preciso este clique, ganhar assim 2 jogos para os jogadores acreditarem que... Notou-se isso Exatamente. nas gentes varzinistas, ou pelo menos que andam a passear, às vezes durante o dia, Muitas pela vezes o futebol tem cidade. destas coisas. Uma equipa que termina o campeonato em terceiro, que deveria estar a disputar a fase de subida, Exatamente. há uma quebra ali psicológica dos jogadores e emocionalmente se calhar não estavam preparados para jogar uma Exato. E se calhar fase de foi isso que se calhar senti isso aqui um bocadinho aqui. bloqueou, e eu acho que estes 2 resultados foi o clique que eles precisavam para acreditarem neles, porque eles são melhores que os outros, eles sabem disso. São melhores. Sim, a Agora é equipa- preciso que as coisas A aconteçam, que os equipa é resultados mesmo ajudam. que iniciou o campeonato, e que eu digo, e disse-o desde o princípio, que Mais eu Nelson, assisti, que exatamente, que houve mais uma mais-valia, que E o entrou, Roberto não é? e o Gambol. Lá Exatamente, está, também são e mais lá está o valentes. João a puxar a brasa para a sardinha dele. Obrigado. Pois, meus amigos, rapidamente agora virado para as câmaras, um apelo para os incentivos às vossas equipas, porque é o que interessa também agora neste momento, é as vossas equipas, para que o Varzim tenha pelo menos a permanência na questão dos Júniors B e também nos Júniors A. Há que ter esse empenho também, e sabemos que o 12º jogador vale muito, seja nos Júniors, seja nos Sérios, seja em qualquer lado. E há campos- O apoio é fundamental, não é? Há campos que é essencial. No nosso nem Mugurice, mas há campos em que é Oliveirense, Sanjonense. São Janenses. João, 20 segundos para aquela câmara, portanto, para o apelo que queira fazer. O único aos apelo nossos que faço varzinistas. é que compareçam aos jogos, neste caso dos Júniors, e que apoiem os nossos miúdos, porque acima de tudo eles estão a procurar dignificar o emblema que envergam. E que os jogos sejam aos sábados à tarde no nosso estado, porque é, digamos, a convicção de que está lá muita gente, que foi o caso que aconteceu neste Sim, é mais central. O nosso Mais estado central. é mais central. Nem toda a gente tem disponibilidade Exatamente. de ir para o estádio municipal, porque a gente no estádio municipal joga em campo neutro. Agora para o Lírio, portanto, também as palavras para aquela câmara, Sim, que são os importante. varzinistas. É importante o apoio dos varzinistas à equipa juvenil. Vão lá para apoiar, digam presentes aos miúdos, eles sentem isso. Querem assobiem o treinador está lá para ser assobiado. Os miúdos precisam de incentivo, precisam de ser motivados. E eu notei no jogo com o Feirense que ainda há aquela mística das pessoas da Póvoa passarem no campo de treinos para ver o jogo. E fiquei surpreendido com as pessoas, com o número de pessoas que estavam a ver o nosso jogo. Portanto, estamos no bom caminho em termos também de adeptos, portanto, eles estão a A aproximar-se. mística não se perde não se perde assim de de um um momento momento para o para o outro, outro, não, exatamente. E é bem As que pessoas acontece. continuam. Ficam Tirando os Júniors, como o João Mota diz, que é mais difícil deslocarem-se lá em cima. Mas também os Júniors fazem alguns jogos agora no Sim, o estado foi, que foi é mais o caso de fácil sábado, e tem, foi o caso do tem mais sábado apoio, passado, exatamente, é sendo o evidente nosso que eu estive presente também e vi que muita gente lá estava. Portanto, mas queremos ainda muito mais. Meus queridos amigos, foi uma honra enorme ter-vos aqui presentes esta noite, no Preto no Branco. Da nossa parte é tudo. Lembrando, mais uma vez, a grande caminhada que vamos realizar, 10 de maio, não se esqueça, prepare-se.
não vai para correr, é para caminhar. Do dia 10 às 16 horas é o início para percorrermos a maior parte das ruas da nossa cidade, mas antes, porém, antes da partida, muita animação vai existir junto ao nosso estádio. Até lá, ainda vamos passar por cá algumas vezes e um resto de semana muito feliz, onde quer que esteja, esteja sempre bem e não se esqueça, o Varzim sempre. Boa noite. Muito boa noite, Zé Marcos, muito boa noite também ao João Mota, ainda ao Lírio Villacova. Foi mais um programa de luxo, com convidados de luxo, na Norte Litoral TV e na Varzim TV. Nós voltamos de 8 dias, precisamente na próxima terça-feira. Um grande abraço e até para a semana. Primeira caminhada Lobos do Mar, numa organização do Varzim Sport Clube, 10 de maio, com partida e chegada junto ao estádio do Varzim. Inscrições a partir de 1 de maio na sede do Varzim e no dia da prova. Participa e ajuda o Varzim na primeira caminhada Lobos do Mar, 10 de maio. Preto e Sal, Café Snack Bar, ambiente acolhedor, propício para a sua festa de aniversário e convívio com familiares e amigos. Sala panorâmica, esplanada, jogos e serviço de snack bar. Venha provar os nossos petiscos, as nossas francesinhas. Venha tomar café connosco. Café Snack Bar Preto e Sal, na Avenida Santos Graça, a 100 metros da praia da Póvoa de Varzim. Restaurante Coração de Jesus, na Estrada Nacional, Rua Gomes de Amorim, número 98, na Póvoa de Varzim. Pratos do dia, com 6 a 10 pratos à sua escolha, entre os quais picanha na brasa, febras grelhadas, lombinhos, robalo ou dourada. Ainda na emenda à sua disposição, posta à mirandesa, cabritinho de Jerez e bacalhau à Zé do Pipo. Restaurante Coração de Jesus, na Estrada Nacional, Rua Gomes de Amorim, 98, Póvoa de Varzim, com o telefone 252 619 679.